TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você. Fala pessoal, começando aqui mais um Arte na Contramão. E hoje nós vamos estar conversando com uma pessoa muito legal, muito especial, que também é alguém que faz parte já desse podcast, não é, Diogo? Eu sou Jânio Gouveia. E eu sou o Diogo Andrade, e essa pessoa aqui faz parte desde o início, né? Tá crescendo, ele tá nos ajudando a crescer, trazendo assuntos muito pertinentes sobre um assunto que nós vamos falar. Ele tá com um curso muito legal aí que nós vamos apresentar. Mas antes disso, vamos falar dos nossos queridos apoiadores, que aliás ele é um deles. Isso. E nós vamos falar da Sábio Cristão, Livraria Sábio Cristão. Você que está procurando se aprofundar realmente na palavra de Deus e não ouvindo essas baboseiras daí da internet com o pessoal que fica inventando teoria de lá não sei aonde, é na Sábio Cristão que você vai encontrar a verdadeira verdade. Então você acessa lá através do site www.sabiocristão.com.br e também no Instagram, Sábio Cristão, pode colocar lá, vai ser a primeira que vai aparecer na sua pesquisa. Também nós vamos falar do nosso querido amigo Heroaldo, nosso apoiador aqui, onde nós passamos todas as quartas-feiras às 10 horas na TV Itapetinga, lá na região, essa cidade lá na Bahia. E também no site deles na TV Itapetinga. Então um grande abraço aí pro pessoal da TV Itapetinga, o pessoal daí da cidade, um grande abraço. E para você que está assistindo através do site e a galerinha daqui também do YouTube. Então, muito bem-vindo, pastor Alex. Mais uma vez, muito obrigado por nos doar um pouquinho do seu tempo para se fazer presente aqui no podcast. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, né? É sempre uma alegria estar aqui com vocês, participando, né, desse projeto aí de vocês aí, como o Diogo falou, crescendo junto com vocês, né? A gente vai crescendo junto, e louvando sempre a Deus, né? Se alegrando pelo que Deus tem feito, pelas vidas que têm sido alcançadas, né? E mais uma vez estamos aqui, né, para tratar sobre sociedade a Deus. E o Diogo, ele falou uma coisa interessante, quando ele fala sobre a questão de ouvir muita baboseira, né? Talvez o grande problema é quem nós estamos ouvindo, quais são as vozes que estão norteando a nossa vida. E se essa voz ela não está saindo das Sagradas Escrituras, se essa voz ela não é ouvida a partir da palavra de Deus, então não tem como a gente encontrar resposta para os nossos anseios, né? Não tem nenhuma força superior, maior, melhor, mais eficaz do que o próprio Deus, do que a própria palavra de Deus e do que o Espírito Santo. E hoje, pastor Alex, a gente vê, falando desse assunto, antes de a gente entrar no que nós vamos falar, a informação ela está muito diversificada, né, por vários meios, e tem muita facilidade de qualquer pessoa acessar qualquer coisa, né? Nós vemos aí, por exemplo, a gente vê pessoas acreditando. Olha só, eu vi um cara falando que o sol não é quente, a temperatura do sol é de 36 graus. Você acredita nisso? E as pessoas estão replicando essa informação e estão replicando outra informação que é sobre olhar para o sol de manhã e no final da tarde. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sofrendo não sei o que solar, uma queima na retina, por estar seguindo essa orientação. E não é só nessa parte científica, né? A parte bíblica, que também a ciência está ali dentro da Bíblia também, a história e tudo assim. E te vê muita baboseira nessa parte, né, pastor? Perfeitamente. O problema é que, infelizmente, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, né, quando ele diz assim, lá na sua segunda carta, que Timóteo está querendo desistir do ministério pastoral, e aí Paulo precisa ser um pouquinho duro, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma exortação tanto quanto pesada. Paulo está falando de amor, mas ao mesmo tempo sendo duro com Timóteo. E ele diz a Timóteo, porque muitas pessoas abandonaram Timóteo na caminhada, e Paulo diz assim, olha, pregue a palavra, insta tempo, que é fora de tempo. Porque chegará o tempo que não resistirão à sã doutrina.
E muitos buscarão líderes conforme o seu coração. Então, esse é o grande problema, né? Enquanto a palavra de Deus ela era suficiente para a humanidade, para as pessoas viviam melhor. Então, a partir do momento que as pessoas elas começam a buscar liderança para a sua vida, conforme o seu coração, como Paulo diz, é aqui que as pessoas começam a se perder. Por quê? É aquela história do siga o seu coração, né? Cara, esse negócio não existe. Siga o seu coração. Não existe. Seguir o coração é caminho de morte. Seguir o coração é caminho de destruição. Isso é bíblico. E nós estamos vendo uma sociedade se perdendo, se destruindo, se acabando. Por quê? Porque aprenderam a seguir o seu coração. Então estão ouvindo aí esses caras que ficam prometendo sucesso, prosperidade, pare de sofrer, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você padeça, né? Se você está sofrendo, é porque é isso, é porque é aquilo. Então a internet está cheio de lixo. Infelizmente as pessoas querem ouvir isso. Infelizmente. Agora, uma boa instrução bíblica vai levar a uma boa fé prática. Uma péssima instrução bíblica vai levar a uma fé prática péssima, né? E tudo tem consequência. Então, infelizmente, está muita gente aí ouvindo muita porcaria, né? E estão sofrendo exatamente por causa disso. Pastor, e agora a pergunta que não quer calar, porque isso não parece óbvio para muitas pessoas. Na nossa caminhada como cristão, digo por mim mesmo, eu já me perguntei e acreditava nisso, de que, nossa, sou crente, mas eu estou sofrendo aqui, como é que é isso? Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, eu já ouvi por aí, pastor, também, pessoas dizendo assim, principalmente grupos de mulheres que são mais expressivas dentro da internet, que dizem assim, não aceite essa situação, você é filha do Deus vivo, filha mimada, muito amada de Deus, então você merece mais do que isso, você não sei o que do que isso. Baseado nessas situações em que a gente vê, principalmente, não que não tenha no meio dos homens, mas como as mulheres são mais expressivas na internet, neste caso, o cristão, ele passa por sofrimento? O cristão, ele passa por sofrimento. A gente precisa... A gente sempre vai usar um termo que, para mim, em todas as minhas palestras, aulas, cursos que eu ministro, eu sempre gosto de trabalhar uma coisa que é importante. É uma perspectiva de cosmovisão, né? A nossa cosmovisão de Deus, ela vai nortear toda a nossa vida. E a nossa vida, ela é norteada, a nossa cosmovisão, a teologia, ela é dividida. Então você vai ter a teologia do corpo, você vai ter a teologia da alimentação, você vai ter a teologia do sexo, você vai ter a teologia do casamento, a teologia da educação de filhos, e você tem aquilo que é chamado de teologia do sofrimento. A gente precisa entender a palavra teologia não como o estudo de Deus. Teologia não é estudo de Deus. Por quê? Porque nós não temos como estudar Deus, né? A ciência, ela precisa de um objeto para que ela seja ciência e para que essa pesquisa ela seja uma pesquisa científica. Então, não tenho como sentar com Deus e investigar Deus. Colocar Deus numa mesa e abrir Deus, né? E descobrir quem ele é. Mas ele deixou o livro dele. Então, teologia, apesar das pessoas gostarem daquele negócio, é porque a palavra theos no grego é Deus, teologia é o estudo de Deus. Não, teologia é o estudo da revelação de Deus. E a revelação de Deus se deu pela sua palavra. E dentro da teologia da revelação de Deus, nós temos a teologia do sofrimento. É a revelação de Deus sobre o sofrimento. Então, o grande problema é que uma boa teologia do sofrimento, ela vai ajudar muito as pessoas a lidar com o sofrimento. E, biblicamente, nós sofremos. Nós vamos padecer. Quando a gente está pensando ali no Evangelho, o próprio Cristo, ele vai dizer o que para nós? No mundo tereis aflições. Em nenhum lugar nas Escrituras nós vamos encontrar a promessa de que nós não vamos sofrer. Quando pessoas vêm para o aconselhamento bíblico comigo, que estão passando por vários tipos de problema,
E elas vêm com esse discurso, né? Ah, mas Deus não quer que eu sofra. Eu sempre desafio essa pessoa, eu digo, olha, faça o seguinte, vá para casa. Eu vou lhe dar 15 dias para você pesquisar na Bíblia textos bíblicos que digam que Deus não quer que você sofra. Eu não encontrei ninguém que voltasse e dissesse, pastor, eu achei um texto na Bíblia que diz que Deus não quer que eu sofra. Mas Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer, não atentando vós para o que veis, porque a vossa aprovação ela é momentânea, mas atentando naquilo que nós não vemos, porque aquilo que vemos é temporário, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então ele está dizendo, nós vamos ser provados aqui na terra. Tiago vai falar que nós temos que nos alegrar, né? Tende por grande alegria o passardes por provações. Então Tiago está dizendo, nós vamos passar por provação. 1 Pedro ele vai falar, né, que o nosso coração deve se alegrar quando formos colocados à prova, para que nós possamos experimentar a perspectiva de ser um seguidor de Cristo, para que essa perseguição nos aperfeiçoe e nós possamos nos apresentar em glória. Ainda em 1 Pedro, ele vai dizer, olha, quando você vê as coisas dificultando para a tua vida, não te preocupa, está tudo certo. Paulo vai dizer também a Timóteo, olha, aquele que quer servir a Cristo, esteja pronto para ser perseguido. Perseguição, sofrimento, dor, perda, tudo isso faz parte da vida do cristão. Deus tem propósito na perspectiva do sofrimento. O problema é que as pessoas transformaram o sofrimento em algo ruim e que nós não temos nada. Não, biblicamente é o contrário. A teologia do sofrimento, ela serve, uma boa teologia do sofrimento, ela serve para trazer paz ao nosso coração. Se eu entender, biblicamente, aquilo que Deus está propondo através do sofrimento, eu vou sofrer, e eu não tô dizendo que não vamos sofrer, mas o meu sofrimento, ele não será um sofrimento sem esperança. Ele é um sofrimento com esperança, né? Porque se for a verdade, Jesus Cristo não teria sofrido. Ele era Deus quando esteve aqui na terra. E ele sofreu, ele se angustiou. A Bíblia diz, olha, Jesus se angustiou no Getsemane a ponto do seu suor virar sangue. Imagina a angústia de Jesus Cristo. Então ele se angustiou, ele se entristeceu, né? Ele chorou. Então Jesus Cristo sofreu aqui na terra. Suas emoções, de alguma maneira, elas foram abaladas na perspectiva da angústia, da dor, do sofrimento, da perda, né? A sua percepção humana. Então, o próprio Cristo, mesmo sendo Deus, agora humano, ele também experimentou. Então, ensinar que Deus não quer que eu sofra é levar as pessoas a se frustrar com Deus. Né? E é por isso que muita gente abandona a fé, porque foram ensinadas, Deus não quer que você sofra, Deus colocou por cabeça, você é a menina dos olhos de Deus, né? Deus cuida de você, ele te mima e tal. Cara, é uma percepção errada de Deus, infelizmente. Me mostre na história da humanidade, a partir do pecado de Adão e Eva, quem nunca sofreu aqui na Terra. Inclusive esses que estão dizendo que Deus cuida, que Deus não quer que a gente sofra, que é a menina dos... Esses que estão falando isso estão sofrendo. Eles estão sofrendo. Então é uma mentira que eles estão pregando, né? Porque eles só poderiam falar isso se eles dissessem, olha, eu não tenho sofrimento, eu nunca sofri, eu nunca padeci, eu nunca perdi nada na minha vida, eu só tenho coisa boa. Isso é mentira. Não existe ninguém que vai passar nesse mundo e não experimente dor, sofrimento e perda na sua caminhada. Não existe. Então, nós vamos sofrer e isso é bíblico. E é engraçado que a gente ouve esse negócio dessas pessoas e aí depois, por trás, né, por trás das cortinas, tá lá, ai meu Deus, eu tenho que gastar com isso, tenho que fazer isso. Não tinha que nem reclamar, né, se tá tão bom. Pois é, né? Se tá tudo tão bom, por que tá reclamando? É engraçado, pastor, que a gente vê o próprio Paulo, né? Tem aquele texto lá que ele fala assim, que ele chegou a desesperar da própria vida pela intensidade, pelo grau de sofrimento que ele passou, né? Uhum.
Perfeito. E isso se aplica também, a gente vê, uma vez eu vi alguém num casamento que eu participei, a pessoa subiu a mesa, o rapaz, e gritou assim, eu sou muito feliz, né? Eu sou muito feliz. E pouco tempo depois, esse rapaz separou da mulher, eles se divorciaram. Então, às vezes a pessoa vai pro casamento também, né? Com essa ideia de que eu vou casar para ser feliz. Isso. Não é? Esse é o grande problema. Eu gosto muito, a gente falou sobre essa questão do casamento, né? Talvez o grande problema é o meu curso, né? Ele tem até um título provocativo que é Pare de Sofrer. E aí as pessoas elas acham que eu vou dar uma fórmula do que fazer para o sofrimento acabar. E a tônica do curso, vou dar um spoilerzinho aqui, né, do final, do último encontro, que são 4 encontros, qual é a mensagem final do meu curso? Por que a humanidade sofre? Porque ela não quer sofrer. E exatamente porque ela não quer sofrer, ela não sabe lidar com o sofrimento. Então, quando eu aprendo a sofrer, eu paro de sofrer. Porque aí, isso aqui requer o quê? Uma boa teologia da soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Eu já aconselhei pessoas que chegaram aqui derrubadas, abatidas, com semblante caído. E a gente começa o aconselhamento, e aí, geralmente, dependendo do estado da pessoa, eu sempre recomendo que ela leia o livro Deus é Soberano, do A.W. Pink. Deus é soberano. E a pessoa lê aquele livro, ela vem e diz assim, pastor, deixa eu ver se eu entendi bem esse livro. O autor está dizendo que Deus está no controle de tudo e que eu não posso mudar a minha história. É isso mesmo? Eu digo, você entendeu perfeitamente. Agora, você entendeu Deus errado. Você entendeu Deus errado. Deus, ele é soberano. O que eu posso fazer para mudar a minha história? Nada. Eu não posso fazer nada. Se Deus está permitindo o sofrimento, é porque ele tem propósito nesse sofrimento. Então, minha questão aqui não é por que eu estou sofrendo, mas o que Deus quer me ensinar com esse sofrimento. As pessoas querem resposta. Por quê? Por quê? Eu vou para a igreja, eu sou fiel, eu sou dizimista fiel, papapá. Ah, porque você está em pecado. Ah, porque você não fez a campanha. Ah, porque você não teve fé. E não sei o quê. Por quê, Senhor? Eu sou um crente fiel, leio a Bíblia todo dia, oro todo dia, faço jejum. Por que eu... Não é porque. A pergunta certa é, o que, Senhor, tu queres me ensinar com esse sofrimento? E é isso que eu tenho que buscar em Deus. Então não é aquela coisa, eu não vou mais sofrer. O curso, pare de sofrer, entenda, você vai sofrer. E quanto mais você ficar lutando com o seu sofrimento, maior será o seu sofrimento. Então aprenda a lidar com ele na perspectiva daquilo que Deus quer te ensinar. Então essa é a ideia, né? Eu paro de sofrer quando eu entender que eu vou sofrer. E que o sofrimento faz parte da minha vida. Agora, aonde encontrar, então, a esperança nesses momentos de dor, de luto, de perda, de dificuldade, de enfermidade, né, de desesperança, aonde Deus está? Então, é aqui que está o ponto, porque aí as pessoas elas vão também perdendo a esperança em Deus, exatamente por quê? Porque acham que Deus se afastou dela, Deus as abandonou. Não, Deus ele continua no mesmo lugar. Deus ele não sai do canto dele. Ele continua no mesmo canto. O problema é que as dificuldades e o sofrimento são eles que nos afastam de Deus. Somos nós que nos afastamos de Deus, né? Mas Deus não se afasta de ninguém, não. Ele continua lá no mesmo canto dele. Ele não foge da presença das pessoas. Então o problema do sofrimento é nós compreendermos que existe propósito, né? Existe propósito no sofrimento. Então esse para mim é o grande
ponto quando eu aconselho pessoas. Entender a soberania de Deus acima de tudo, inclusive no sofrimento. O pastor é igual os amigos do... Tem muitas pessoas que têm um pensamento igual os amigos de Jó, né? Que eles diziam que era Jó estava passando por aquilo, por alguma coisa que ele fez, né? Isso. Inclusive o pastor Ayrton, né? No meu curso eu recomendo muito o livro do pastor Ayrton, publicado pela editora Sebi, Antes Eu Te Conhecia de Ouvir Falar. Porque ele trabalha muito bem o aspecto da teologia do sofrimento em Jó, né? Então ele faz uma análise de toda a estrutura do sofrimento a partir da teologia do sofrimento e a partir da experiência de Jó. E Jó, para nós, ele é o maior exemplo, porque quando você vê pessoas assim, Deus não quer que você sofra. Então, peraí, vamos lá na Bíblia, vamos ver quem era Jó. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus. O cara só tinha qualificações. O cara só não era chamado de Deus na Bíblia, quando fala de Jó. Mas todas as qualificações de um homem temente a Deus, Jó teve. Então, peraí. É comprovado pelo próprio livro de Jó que o problema de Jó não era pecado. Que o problema de Jó não foi falta de fé. Que o problema de Jó não é porque ele foi 6 sextas-feiras na igreja e não foi na última. Ele quebrou a campanha, né? A história de Jó deixa isso muito claro para nós. Quem era Jó? Jó não estava em pecado. Então, como que essas pessoas vão me explicar, então? Você está passando por isso porque você está em pecado. Peraí, não é o problema de Jó. Você está passando por isso porque você não teve fé. Esse não é o problema de Jó. Então, a teologia do sofrimento em Jó ela é muito clara sobre isso, de que nós vamos experimentar o sofrimento. Sim, Jó é um clássico para nós. Então, eu recomendo demais. Para quem quer entender essa questão do sofrimento, em Jó, lê o livro do pastor Ayrton, né? Antes Eu Te Conhecia, de Ouvir Falar, publicado pela editora Sebi. É um livro fininho, mas um livro muito rico, muito rico. Você vê como é que Jó lida com o sofrimento, que a mulher dele vai lá brigar com ele, né? E ele diz assim, olha, nós não recebemos o bem, não receberemos o mal também da parte de Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Né? Ele não diz para a mulher, procura aí uma igreja para a gente fazer uma campanha de 7 semanas, né? Procura aí uma igreja para a gente fazer um jejum de 40 dias e 40 noites, porque isso é macumba, é feitiçaria, é inveja, é mal olhado. Não, Jó entende perfeitamente a soberania de Deus, entende perfeitamente que Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, e ele lida com isso com a maior naturalidade que qualquer pessoa deveria lidar com o sofrimento. Deus deu, Deus tirou. Não recebemos o bem, não receberemos o mal também. Então, Deus ele é Senhor do bem e do mal. Ele é Senhor de abençoar e também abençoar através do sofrimento, você entende? Porque não é abençoar e amaldiçoar. Ele também está me abençoando quando ele permite que eu passe por um sofrimento. Ele está cuidando de mim. E nós precisamos entender o sofrimento como cuidado de Deus, como amor de Deus sobre as nossas vidas. Hebreus diz o quê? Que Deus, ele corrige a quem ele ama. A quem ele ama. Então, o sofrimento é o quê? É uma das manifestações do amor de Deus. Então, eu tenho que entender o sofrimento como uma manifestação do amor de Deus. É só uma coisa que eu achei interessante também, pastor, pensando sobre isso. Quando fala sobre disciplina, a gente vê quando há essa omissão dos pais em disciplinar os filhos, né? Quando eles omitem a vara, como a Bíblia diz, que não deve apartar a vara. Ok. E aí o resultado é catastrófico, né? Ok. A gente tem visto muitos problemas por causa disso, não é verdade? Mesmo princípio, né? O provérbio diz que o pai que ama, ele não poupa a vara. Né? Ele não, olha só, o pai que ama não poupa a vara. Né? Deus ele não poupa a vara quando ele precisa nos disciplinar
por amor, porque aqui a gente precisa entender que a disciplina, quer seja de um pai por um filho e de Deus para os seus filhos, é uma manifestação de amor, né? Eu estou fazendo isso porque eu te amo, eu estou te disciplinando porque eu te amo, eu estou permitindo que você passe por esse sofrimento porque eu te amo, porque eu quero te aperfeiçoar. Né? Então, se você parar para pensar, Eclesiastes diz o quê? Diz que é para a gente ir, quando a gente quiser pensar sobre a vida, ele manda a gente ir aonde? Onde é que o autor de Eclesiastes manda a gente ir? No shopping? Ele manda a gente ir para praia, subir um monte, ele diz assim, vá lá no cemitério ter com os mortos, exato, pensar sobre a vida. Porque é na dificuldade que a gente começa a pensar sobre a vida. Então, às vezes, a gente está se perdendo em valores, em princípios, em ideias, e a Deus vem, né, moe a gente, e aí o que acontece com a gente? A gente para de assim, opa, estou fazendo alguma coisa errada na minha vida. Isso é Deus cuidando, trazendo a gente de volta para o caminho. Porque, infelizmente, meus irmãos, a gente não pode ter tudo na vida não, porque senão a gente se perde. Uhum. Lembra, Jesus diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a gente tem que ter na vida esses momentos de tribulação mesmo, de perturbação da nossa alma, né? Exatamente para a gente poder voltar à sanidade e lembrar que nós não somos nada, que só existe um Deus. Então ele diz, olha, quer pensar? Vá lá no cemitério. Então, do que adianta tu tá rico, tu tem um carro do ano? Não tô fazendo nenhuma crítica a quem é rico, que tem carro do ano, né? Mas o problema é que a gente vai colocando a nossa confiança nisso. E qual é o teu fim? Né? Então, nós somos chamados a pensar a vida numa perspectiva do próprio Deus, do início da vida até o final da vida. E nesse intervalo, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter perda. Então, o que a gente pode fazer? Nada. Ou eu vou entender que Deus está no controle de tudo, ou então não vai funcionar. Né? Eu vou sofrer, e vou tomar remédio para depressão, vou tomar remédio para ansiedade, vou tomar remédio para pânico, vou tomar remédio para um tanto de coisa, e não vai resolver o meu problema. Por quê? Porque eu realmente não estou querendo aceitar aquilo que Deus ele tem permitido que eu padeça, né? Que eu sofro, como a gente citou aqui no caso de Jó. Que maior sofrimento uma pessoa ter? Perder os 4 filhos, perder toda... eram 7, né, na verdade? São 7 filhos, né? Que eram 7. 7 filhos, perder toda a sua riqueza, todo o seu bem, todo o seu patrimônio, o corpo cheio de ferida, né? Aquela coisa fedida. Esse cara ainda se permanecer fiel, se manter fiel ao Senhor, porque ele entendeu, Deus tinha propósito sobre a vida de Jó. E olha que coisa, qual é o maior exemplo que nós temos na história da humanidade, de alguém que passou por sofrimento e deixou o testemunho para nós? Jó. Nunca existiu, nem vai existir na história, um homem pecador, limitado como nós, que padeceu como Jó e deixou um testemunho de vida para nós dizendo, é possível você passar pelo sofrimento, como diria Lázaro cantor, né? Vou passar por uma prova dando glória a Deus. E é isso, eu acho que Lázaro ele foi muito feliz em tantas canções que ele compôs. Essa música expressa bem o que Jó traz para nós, passar pela prova dando glória a Deus. Né? Então, usar a minha provação, o meu sofrimento também como instrumento para que Deus ele venha a ser glorificado também. Eu me lembro daquela passagem que Deus fala para Moisés, né? Que me corrija se eu estiver errado, né? Mas sempre está na minha cabeça. Eu levei o povo para o deserto para revelar o que tem no seu coração, né? Deuteronômio capítulo 8. Eu vos levei para o deserto para vos provar e saber onde está o vosso coração. Né? Exatamente. Então, em muitos momentos, pastor, no caso, momentos da minha vida que eu passei privações, frustrações, que apertou mesmo, foi um momento que
se revelou aquilo que estava no meu coração e aquilo foi tratado. Então eu digo assim que muita gente olha para Deus ali no Antigo Testamento como um Deus que muito impetuoso, um Deus que é muito, que acontece isso, muito irado, mas eu olho assim com outros olhos de que Deus ali estava sendo um Deus muito misericordioso ali, porque na minha vida muitas coisas mudaram para um caminho melhor por causa dessas privações. Se não fosse por elas, aonde eu estaria? É igual como o Jânio falou aqui a respeito do pai que não disciplina seu filho. Nós vemos os exemplos aí, e fala até nos mandamentos, que o filho que não honrar pai e mãe, a vida dele vai ser encurtada aqui nessa terra, né? E a gente vê, por exemplo, nós moramos aqui no Rio, e em qualquer outro lugar também, vê quais são as vidas que estão sendo ceifadas pelas ruas. A vida dos jovens. Um texto que eu gosto muito é 2 Coríntios capítulo 4. Paulo ele traz uma boa teologia do sofrimento, e se a gente entende isso, ele vai dizer a partir do versículo 8 o seguinte, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Olha o que ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, a gente vai ser atribulado, mas a tribulação, ela não deve gerar em nós angústia. Ele vai dizer, perplexos, mas nunca desanimados. Isso é uma excelente teologia do sofrimento. Ele está dizendo, olha, eu vou atribulado, mas isso não deve me angustiar. Eu estou desesperado, e agora? O que eu faço? Para onde que eu corro? O que vai ser da minha vida? Ele diz, perplexo, mas não desanimado. Quantas pessoas dizem assim, a vida para mim perdeu sentido. Viver aqui para mim não vale mais de nada. Não tem mais valor para mim. Paulo está dizendo, não, olha, a gente vai se surpreender com muita coisa ruim na vida, mas isso não vem para nos desanimar. Perseguidos, mas lembre-se, você não está desamparado, você não está sozinho na sua perseguição. Ele diz abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então, o nosso sofrimento, por mais difícil que seja, ele vem com um propósito. Em um dos propósitos é nós experimentarmos do sofrimento de Cristo, né? E manifestarmos Cristo através do nosso sofrimento, né? Então, é o que ele vai falar, e depois, então, no 16 ele vai dizer, por isso, depois de todo esse sofrimento, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, eu estou arrebentado por fora, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então eu vou estar abatido, eu vou estar perplexo, eu vou estar pensando no meu sofrimento, mas ele diz que internamente a minha alma, o meu espírito, ele se renova. Por quê? Porque nós não devemos atentar nas coisas que se veem. Eu não tenho que focar no meu sofrimento. O sofrimento não para a minha vida. E aqui, abrindo um parênteses, muita gente sofre por causa de uma escravidão ao passado. Não se libertou do passado. E aí o livro do Steve Viles, da editora Nutra, Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, é uma excelente obra para pessoas se libertarem do seu passado. Então ele diz, não atentando no que a gente vê, né? Então, para de focar no teu problema. E começa a focar naquilo que você não vê. Porque ele diz, olha, isso que tu está vendo é temporal. Uma hora o teu sofrimento vai acabar, uma hora a tua dor vai acabar. Mas o que você não está vendo é eterno, que são as promessas de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o cuidado de Deus, é o amor de Deus. Isso são eternos. Isso aqui a gente não está vendo.
Eu não consigo perceber visualmente, mas isso é eterno e vai estar comigo na eternidade e na glória também. Né? Então, olha só que teologia do sofrimento tão plena, então, que traz conforto para nós e renova em nós esperança na caminhada. Então, esse é um dos textos muito ricos, né, que nós temos nas Escrituras, que nos faz pensar do cuidado de Deus, né, na perspectiva do sofrimento. Eu ouvi um testemunho de uma jovem que foi abusada por várias pessoas numa festa de família, na adolescência. E ela ia casar, e ela não sabia se contava isso para o marido ou não, e ela começou a se angustiar, não queria que, de repente, lá na frente, depois de casado, o marido viesse a saber. E ela, então, foi buscar ajuda, né, e perguntou para o pastor dela o que ela deveria fazer, se ela contava ou não o noivo dela, antes de casar, que ela tinha sido sofrida esse abuso por vários primos. Então foi um abuso coletivo. E o pastor perguntou para ela assim, aonde Deus estava quando seus primos estavam abusando de você com 13, 14 anos aproximadamente? E aquela moça lá, já com uns 22 anos, 23 anos, eu acredito, ela olhou para o pastor chorando e disse assim, Deus estava lá, cuidando de mim. Cara, quem é que entende essa paz? De você lembrar dessa história, de você lembrar de seus primos abusando de você, um abuso coletivo, e de repente você parar para pensar e dizer assim, cara, Deus estava lá cuidando de mim. E ela diz assim, se ele não estivesse lá, poderia ter sido muito pior. Uau! Isso é esperança. Isso é esperança. Isso é teologia do sofrimento. Isso é teologia do sofrimento. Né? Então, ela conseguiu entender isso. O trauma, ele fica, mas ele não pode me escravizar. Entendeu? Ele não pode me escravizar. A dor, ela existe, mas ela não pode me paralisar. O sofrimento existe, mas ele não pode me bloquear. Né? Existe algo muito maior do que esse sofrimento na minha vida. Existe uma graça, existe um Deus muito maior que tem um perdão para me dar, tem uma graça para me dar, um amor para me dar, misericórdia para derramar sobre a minha vida. Né? Então, é algo muito, muito grande que as pessoas elas esqueceram de entender essa graça de Deus no sofrimento, né? E esse testemunho dessa jovem, eu digo assim, meu Deus do céu, aí já está muito acima, né, daquilo que a gente pode pensar de uma boa teologia do sofrimento, né? Que coisa fantástica você escutar o testemunho de uma jovem dessa, é fantástico demais. Nossa, muito bonito, né? Então a gente pode dizer, pastor, então, que seria correto dizer que o sofrimento na vida de um cristão genuíno, tipo, como tive o caso do Jó, né, que era íntegro e se desviava do mal. O sofrimento na vida de um cristão, então, ele é uma espécie de refinar de Deus na vida dele? Sim, sim, porque Pedro fala isso lá em 1 Pedro capítulo 1, né, porque ele diz que a nossa leve, ele até usa esse termo, né, em 1 Pedro capítulo 1, a nossa leve e momentânea provação, ele vai produzir em nós um peso de glória. E ele diz assim, uma vez sendo aprovado e passado pelo fogo, né, e essa imagem, passado pelo fogo, ela é bem real para mim, do purificar do ouro, porque quando eu era moleque ali, com 10, 11 anos lá em Macapá, né, o meu pai trabalhava com ouro. Ele tinha terras no garimpo. E eu ia lá para o escritório dele e ele tinha lá um aparelhozinho que ele colocava as pepitas de ouro numa bandejazinha e saía aquela tocha de fogo, né? Tipo um maçarico, para ir queimando e aquele trem ficava vermelho. E aí ia extraindo aquilo que a gente, que é na verdade o mercúrio, mas que na época eu chamava de azougue, né? Era aquele negocinho prata,
ia saindo do ouro, ia purificando aquele ouro, né? Então daí que vem aquela ideia do ouro 18 quilates, né? Que é a intensidade da purificação do ouro. E o que Pedro está falando é exatamente isso. O sofrimento, ele vem para nós como um refinar mesmo do ouro, um purificar do ouro, quando ele diz que uma vez tendo purificado, e ele diz que será mais puro do que o próprio ouro purificado. Mas isso é feito através do quê? Isso é feito através do sofrimento. Isso é feito através da dor, né? É um dos instrumentos que Deus usa para nos aperfeiçoar, nos refinar, que é a palavra, é o termo aí que você utilizou. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho então, pastor, aproveitar esse tempo agora, falar um pouco do curso em si, para que as pessoas que nos assistem já se prepararem, já estarem aí ligadas naquilo que vai ser, um pouco daquilo que vai ser abordado, colocar, como diz um amigo meu lá, um irmão lá de Cuiabá, colocar um salzinho na boca das pessoas. Ok. Pastor, o que vai ser, o senhor pode dar uma pincelada no que vai ser abordado no curso, alguns tópicos assim que vão ser abordados no curso? A gente vai trabalhar um pouco sobre a questão da dinâmica do coração, né, sobre o sofrimento, porque tem muito a ver com o coração, tem muito a ver com as nossas perspectivas de vida, e isso gera frustrações. Então, um dos tópicos vai ser o sofrimento e a dinâmica do coração. A gente também vai trabalhar essa questão do passado, né, dos nossos traumas, né? Então, a gente vai trabalhar o tópico sofrimento e o passado, deixando para trás. Então, a gente vai trabalhar bem o livro do Steve Vians, colocando seu passado no devido lugar. A gente vai trabalhar a questão do contentamento em Cristo, né? Então, tem 3 obras que são fantásticas nesse ponto, que é O Segredo do Contentamento, da Nutra, a Joia Rara do Contentamento, que é um clássico de um puritano chamado Jeremy, eu chamo Jeremy Burong, mas eu não sei se é assim que pronuncia o nome desse cara, é um negócio estranho, mas o livro é muito bom, a Joia Rara do Contentamento, né? Então a gente vai trabalhar essa questão do contentamento, trabalhar o aspecto da soberania de Deus, que é algo importante para a gente entender no sofrimento, né? Então a gente vai ter um dia, são 4 dias, né? E dentro desses dias a gente vai estar trabalhando o conceito da soberania de Deus sobre o sofrimento, porque isso é importante. As pessoas entenderem que em meio à dor vai ter momentos que não adianta a gente clamar. Você quer ver? Deixa eu só te falar aqui rapidamente. Quando a gente está lendo Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e se eu não estiver enganado, versículo 19, ele vai dizer assim: coloque a boca no pó, talvez assim haja esperança. Essa expressão colocar a boca no pó, ela tem sido entendida de várias maneiras. Ela tem sido entendida como clamar, que é você baixar a cabeça e clamar. Outros têm entendido como se humilhar, se humilhe diante de Deus e Deus vai fazer o que você quer. Mas, na verdade, o texto de Lamentações de Jeremias, ele é um texto de silêncio. O que Jeremias está dizendo para o povo de Israel, que acabou de ser levado para o cativeiro babilônico, é o seguinte: olha, agora não adianta mais clamar, não. Deus já executou a sua ira sobre nós. Então, agora, sabe o que acontece para a gente? É só silenciar e esperar o tempo acabar. O que foi que Deus disse? É 70 anos. Então vamos agora esperar. Não adianta, Senhor, manda o anjo para matar os babilônicos, derruba os muros da Babilônia para a gente fugir. Deus não vai fazer isso não, porque é promessa de 70 anos de cativeiro babilônico. Então colocar a boca no pó significa fique calado. Só que ele diz uma coisa interessante. Ele vai dizer assim no finalzinho do capítulo 2: quero trazer à memória aquilo que me traga esperança. Então ele está dizendo: nós já estamos aqui. Mas, quando a gente olha para a nossa história, a história do nosso povo, em vários momentos da história, Deus ele vem, nos encontra e nos socorre.
no Egito, de frente para o mar, não tem água, não tem comida, nas batalhas. Então, Deus, ele nos socorre, ele não nos abandona. Então, traga isso à memória, de que Deus, ele está permitindo esse tempo. Tem horas que não adianta clamar, não adianta pedir, Deus, acontece, faz. Não, Deus não vai fazer, a gente tem que entender isso. Tem horas que não adianta nem pedir nada para Deus. Então, é aquela hora que você diz assim, Senhor, tu tens permitido que isso aconteça. Eu não estou entendendo nada, mas tu és o Deus soberano. Tu estás no controle de tudo. Então, só me ajuda, renova a minha fé, renova a minha força, para que eu possa atravessar esse deserto, né? Cumprir esse tempo que tu preparastes para a minha vida, de forma que eu glorifique o teu santo nome, né? E que quando acabar, eu aprenda alguma coisa da minha vida. Então, uma das questões que é importante ser trabalhado nesse curso é a questão da soberania de Deus, né? E também o propósito do sofrimento na nossa vida. Por que que Deus permite o sofrimento na nossa vida? Então, esses são alguns tópicos, né, que a gente vai estar trabalhando no curso Pare de Sofrer, Encontrando a Esperança Perdida nas Lutas da Vida. E pastor, onde foi que o senhor, quando que o senhor sentiu a necessidade e a razão de criar esse curso? O senhor sentiu que, bem, eu estou vendo no cenário atual que as pessoas não estão conseguindo se encaminhar dentro desse assunto, vou trazer esse curso para trazer esclarecimento. Então, isso surgiu na pandemia. Conversando com as pessoas e todo mundo com aquele medo de morrer, né? E aí eu sempre lembro do texto de Jeremias, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traga esperança, porque eu não sei exatamente o número, mas se fala em quase 700 mil pessoas que morreram de Covid, né? Mas nós tivemos ali mais de 10 milhões, 12 milhões de pessoas que foram acometidas de Covid na pandemia. Inclusive eu tive a primeira cepa, mas a pior de todas as cepas. Eu tive, minha esposa teve, né, essa cepa. E uma das coisas que eu sempre trazia à memória era, cara, muita gente já morreu, mas o número de gente que venceu a Covid é maior do que está morrendo. Então há uma esperança para mim. Eu tenho uma família que eu conheço, hoje eles moram em Goiânia, e a esposa desse amigo meu se internou no hospital, e ela, conversando comigo, né, mandava mensagem para ela, e aí, como é que você tá e tal? Não, pastor, eu tô bem. E ela dizendo, pastor, é incrível como que as pessoas morrem por desespero. Porque a pessoa diz assim, olha, a pessoa chega aqui, andando, respirando, falando bem, e aí faz o exame de sangue, Covid. Quando fala Covid, o coração dispara. Aí aquela ansiedade, às vezes nem é caso de internar, mas aí a saturação baixa, o coração dispara, falta ar, aí o que acontece? Entuba. Só porque ouviu que deu positivo para Covid. Aí entuba e aí morre, né? Então, minha esperança, eu lembro de Jeremias, coloca a esperança, traga à memória aquilo que possa te dar esperança. Então, peraí, milhares de pessoas venceram a Covid. Por que eu vou colocar a minha memória naqueles que morreram? Né? Uhum. E aí, esse tempo de Covid, então, para mim, foi um tempo interessante, que foi um tempo que eu li mais de 12 obras sobre o sofrimento. E foi ali que eu fui percebendo que as pessoas, elas estavam perdendo a esperança. Né? Aquele desespero mesmo de como lidar com aquilo, a morte, o medo da morte, o medo de sofrer, o medo de ir para o hospital, o medo de ser entubado, o medo de ter um diagnóstico positivo para a Covid. E aí eu comecei a ler esse negócio, comecei a ler. E aí a gente entrou então naquele negócio do lockdown, e eu acho que logo depois ali do lockdown foi quando eu disse assim, cara, eu vou fazer o primeiro curso sobre o tema Pare de Sofrer, né? E aí, ouvindo muito, foi até provocativo, porque na época a Igreja Universal tinha nessa coisa, eu acho que ainda tem até esse logo, né? Pare de sofrer, né? E você vai parar de sofrer. Eu disse, cara, é isso aqui. Eu vou fazer provocativo porque eu quero que as pessoas venham para achar que vão parar de sofrer e entender que não tem como parar de sofrer.
né? Então foi a partir daí, foi a partir da pandemia. E é interessante porque hoje as pessoas elas me procuram, né? Quem já fez o curso, e as pessoas, poxa, pastor, quando é que o senhor vai fazer aquele curso de novo? Eu tenho algumas pessoas que estão precisando demais desse curso, né? Porque para essas pessoas é bem libertador. Então, já tem aí o que a pandemia foi 2021, né? 2020, se eu não estiver enganado. Então, já tem uns 6 anos aí que eu já ministro esse curso. Já tem uns 2 anos que eu não ministro ele, né? Aí eu disse, não, vou trazer de novo à tona esse tema para a gente pensar um pouquinho sobre a teologia do sofrimento. Só antes de eu fazer a pergunta, eu me lembrei que o senhor falou do negócio do Covid, que o pessoal tinha tanto medo que começou a rodar um áudio que a mulher tava dizendo assim, ô vizinha, não, meu marido tá bem, graças a Deus, não era Covid não, deu negativo para Covid, deu só, foi dengue hemorrágica, graças a Deus. Dengue hemorrágica, graças a Deus. Meu Deus. Será que tava com medo? Pra ver só, né? Você vê mas é interessante, porque assim, você vê o desespero da pessoa, porque o povo criou aquela coisa da Covid, quem tem Covid ia morrer. Eu falo, cara, dá um Google aí, gente, a gente está falando de 12 milhões de pessoas que tiveram Covid, estão vivas até hoje. Agora, infelizmente, morreu 700 mil pessoas, morreu. E qual é a epidemia, a pandemia que não mata? Vai ter mortes, não tem jeito, vai ter mortes, né? Agora, se eu foco na dor e no sofrimento, isso só vai me fazer sofrer mais, né? Isso só vai trazer mais dor para mim. Então, eu tenho muito isso comigo nos momentos difíceis da vida. Eu quero trazer à memória aquilo que me traga esperança. Cara, vai roubar minha esperança? Eu não quero. Eu quero aquilo que traga esperança para mim. Pastor, o senhor pode aclarar para o pessoal qual que vai ser a data do curso, né? A duração do curso, e a quem se destina qual é o público-alvo desse curso? Ok, bom, então, esse curso é para qualquer pessoa. Algumas pessoas têm me perguntado assim, pastor, uma pessoa não crente pode fazer esse curso? Pode. Um crente pode fazer? Pode. Né? Esse curso ele tem o foco para pessoas que estão passando por problemas, né? Que não sabem como lidar com esse problema emocionalmente, principalmente, né? Que as emoções estão ali misturadas, bagunçadas e não conseguem mais pensar mais nada. Esse curso é para pessoas que querem aprender. Ah, pastor, mas eu não estou passando por nenhum problema, a minha vida está bem, graças a Deus, todo mundo tem suas dificuldades, mas eu estou tirando de letra, está tudo certo. Mas você aprender uma boa teologia do sofrimento será útil para quando você precisar. E também para as pessoas que querem aprender recursos, né, para oferecer ajuda a outras pessoas, porque às vezes não vai estar os 150 milhões de brasileiros no meu curso, né? Eu sei, com a população do Brasil, 200 milhões, não vai estar lá. Talvez dei 40 pessoas, 50 pessoas, não sei, 30. Mas essas pessoas, elas podem aprender a lidar com o sofrimento e oferecer ajuda para outras pessoas também. Então, não é só para quem está sofrendo, para o curioso também, né? Então, eu quero ver como é que é esse negócio desse curso de pare de sofrer. Então, até o curioso, né? Se ele quiser saber como é isso, ele pode fazer esse curso, né? A data dele começa dia 15 de junho agora, né? Sem ser na próxima segunda-feira, na outra. Então, serão 4 segundas-feiras que a gente vai estar tratando sobre esse tema, sempre começando às 8 horas da noite, aí a gente vai até às 10 horas da noite. Então, 4 segundas-feiras, de 15 de junho a 6 de julho, desculpa, 15 de junho a 6 de julho, né? Então, são 4 segundas-feiras consecutivas que a gente vai estar permitindo Deus, na sua boa graça, tratando sobre esse tema. Pastor, o investimento ele é fixado em R$80, né? Isso, o valor da inscrição é R$80, né? Que a gente está cobrando para a pessoa participar. Agora, eu costumo dizer assim,
muitas pessoas às vezes dizem assim, pastor, eu estou precisando fazer esse curso e eu não tenho dinheiro para pagar. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, minha irmã, isso não vai ser problema para você não fazer. Né? Porque existe uma questão financeira, mas existe um comprometimento com vidas. Né? Então, as pessoas às vezes realmente não têm condições de pagar, mas elas precisam ouvir essa palavra. Né? Então, eu sempre digo para as pessoas, olha, isso é uma maneira de você me abençoar. Né? R$80 é uma forma de você me abençoar, porque a gente estudar é muito caro. Você imagina, eu li 12 livros na época da pandemia e continuo lendo hoje. Quanto que custou, né, comprar esses 12 livros? Eu não leio em computador, eu detesto e-book. Eu gosto do papel, então eu não gasto dinheiro com e-book. Eu não tenho Kindle, eu não tenho nada. Eu gosto disso aqui, ó. É de ter esse trem na mão, com marca-texto, eu faço anotações no rodapé, na lateral do livro, então eu estudo os meus livros, eu leio dessa maneira. Então existe todo um custo, né, de investimento que a gente tem em toda a nossa caminhada. Então, e livro de teologia não é livro barato, porque são tiragens pequenas, você tira 3.000 livros, né? Diferente de um livro que você tira 50 mil, que sabe bem baratinho, um livro, né? Então, mas a pessoa, de repente, a pessoa está assistindo esse podcast e assim, pastor, eu realmente não posso, né? Então, isso não vai ser fator impeditivo para você não fazer. Nunca, ninguém deixou de fazer um curso meu porque não tinha dinheiro para pagar. Isso nunca aconteceu. Se aconteceu é porque não me falou. Né? Se aconteceu é porque não me falou, eu não fiquei sabendo. Mas as pessoas que me procuraram e disseram, pastor, eu gostaria, eu preciso, eu conheço uma família que precisa fazer, mas eles não têm dinheiro para pagar. Não vai deixar de fazer o curso por causa disso, você pode ter certeza disso. Então, pessoal, vocês que estão assistindo, façam o curso, é um curso com um assunto que a gente não acha por aí realmente, falando sobre sofrimento. E hoje a gente vê que no meio da internet é uma cultura totalmente diferente, que é no caso da seja feliz, e se tem alguma coisa que não está lhe fazendo feliz, então faça alguma coisa para que você se torne feliz. Para os crentes como fala, é algum pecado que você está cometendo. Tem uns aí que erroneamente ficam falando de falta de maldição, fé. Maldição hereditária. Maldição hereditária. Fica falando maldição hereditária, e aí o pessoal vai saindo buscando negócio de não sei o que, sistêmica familiar, que não sei o que minha família, que não sei o que aconteceu quando eu era criança, que tal, não sei o que. Então, é um curso que realmente, no meu ver, R$80 é barato, mas tem gente que realmente não tem. É pouco para uns e muito para outros, né? Mas se esforce, faça aquilo que for necessário para participar desse curso. E a gente viu, pastor, o senhor esteve agora participando, a Sábio, né? Um congresso recentemente que, inclusive, o Musseirinho esteve presente, né? Isso. E a gente quer saber se o senhor tem a Sábio vai estar em algum outro evento já mais recentemente, vai estar nos próximos eventos. Quais os próximos eventos que a Sábio vai estar presente? Nós vamos estar presente agora no 4º encontro de homens do Sínodo de Taguatinga, aqui em Brasília, né? Da Igreja Presbiteriana. Vai acontecer no último final de junho. A gente vai estar lá permitindo Deus cobrindo aquele evento. No início, aí na outra semana, a primeira semana de julho, a gente vai estar cobrindo o evento, o Encontro de Mulheres da Igreja Cristã Evangélica da Aliança, aqui no Gama, no Distrito Federal também. E permitindo Deus, no final de julho, a gente vai estar na última semana de julho lá em Águas de Lindóia, no ABCB, né? Cobrindo o evento lá. E lá é bem específico, que a gente só pode levar os livros da editora Sebi e da editora Eden, né? Mas a gente vai como Sebi, porque o stand é da Sebi, né? Mas aí é Sábio Cristão que está trabalhando lá
no evento, né? Então Deus tem nos dado muita graça, assim, eventos, pastores nos ligam, né? Vai ter um congresso aqui, vai ter uma conferência, então o pessoal liga pra gente, vem com a tua livraria pra cá, traz teus livros, vem vender. Graças a Deus aqui em Brasília a gente tem sido, o trabalho tem sido um trabalho muito bem feito de recepção dos próprios pastores amigos nossos, né? Que eles já lembram da gente, né, e ligam já, esse conselho mesmo, o presbítero Marcos, lá da Igreja Presbiteriana, me ligou, né, disse, vamos ter aqui o congresso e só vai ter Sábio Cristão aqui, a gente não vai permitir que ninguém mais venda livro, só a Sábio Cristão. Glória a Deus. Então, Deus tem abençoado esse trabalho, né, e a gente tem andado aí nesses eventos, e quando não chama a gente se oferece, a gente vai vendo nos Instagram, né? Eu digo assim, eu vi aqui que vai ter um congresso aí na sua igreja, eu quero saber se eu posso levar a Sábio Cristão para vender livro aí. Não, pode vir, pastor. É isso aí. Na hora, então, pronto, já está dando tudo certo. O crente tem que ser ousado. Tem que ser, né? Mas esse do quarto encontro de homens, né? Do Sínodo Presbiteriano aqui de Brasília e da Igreja Cristã Evangélica da Aliança lá no Gama e também a ABCB, né? Muito bacana. Pastor Alex, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar que nós não perguntamos? Tem muita coisa para acrescentar. Esse curso sobre o sofrimento, né, ele é um curso que, assim, eu gosto muito de falar sobre esse tema, foi um tema que me despertou bastante sobre isso, né, e o que eu posso dizer para as pessoas que vão nos assistir, que vão, de alguma maneira, ter acesso a essa nossa conversa, que estão passando por algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, que não sabem como lidar com isso, né? Eu quero que, apesar que possa ser uma frase redundante, mas as pessoas precisam entender que isso não é o fim, né? Isso não é o fim. Deus não deu essa dor e esse sofrimento, esse momento difícil na nossa vida, essa perda, Ele não nos deu para que nós fôssemos ao fundo do poço. Muito pelo contrário. Ele permite que isso aconteça conosco, para provar a nossa fé, para mostrar o quanto Ele nos ama, e que isso é demonstração do cuidado de Deus para com as nossas vidas, né? Então, lembre-se, não é o fim, não é o fim. Eu não posso descartar aqui que o sofrimento muitas vezes é ira de Deus, sim. Israel experimentou isso. O cativeiro babilônico foi pela sua desobediência. Fato. Mas não é só isso, né? O problema é que as pessoas entenderam isso como uma fórmula imutável. Está sofrendo é porque está debaixo da ira de Deus. Está sofrendo é porque está em pecado. Está sofrendo é porque está em desobediência. E aí eu volto a falar. Jó não estava em nenhuma dessas situações. Então a gente precisa desmistificar isso, né? E entender o sofrimento como algo muito maior e como fruto da graça, do amor, do cuidado, da misericórdia de Deus. E como o Jânio falou, usando a palavra que ele usou, o termo que ele usou, é uma maneira de Deus refinar a nossa vida. Ele está nos purificando. Então o sofrimento é para espremer mesmo, né? Eu gosto da imagem, as pessoas falam muito de mandioca e macaxeira, né? Para nós do norte isso tem diferença, né? Mandioca e macaxeira. Então a farinha ela é feita daquela maniva venenosa, que é feito a maniçoba, né? Então o tucupi é aquele caldo que sai, que é o veneno, né? Aquilo ali é que é feito o tucupi, depois ele é fervido um monte de dia aí para evaporar todo o veneno daquele líquido lá e a gente toma aquele delicioso tacacá e nem sabe a origem daquele trem amarelo lá que é tão venenoso, né? Mas eu acho que isso, o sofrimento é mais ou menos isso. Deus ele vai nos espremendo para extrair as impurezas. E o sofrimento é isso, é esse refinar de Deus na nossa vida, é remover as nossas impurezas e ir nos aperfeiçoando dia após dia. Então, meu irmão, minha irmã,
Você que está passando por um problema, por alguma dificuldade, entenda, não é o fim. Lembre-se, Deus está cuidando de você. E isso é promessa. Joia. Pastor, o Arte na Contramão, mais uma vez, agradece a sua participação e que Deus continue abençoando o senhor, o seu trabalho e que muitos outros cursos venham para abrir os olhos de nós cristãos, né, acerca de temas tão relevantes como esse. Ok, eu quero agradecer mais uma vez, né, também a oportunidade de falar sobre esse tema e também o espaço, né, de poder divulgar esse curso que a gente vai estar ministrando aí, permitindo Deus, a partir do dia 15 de junho, né, e espero que as pessoas participem e que seja realmente uma bênção na vida de todos aqueles que Deus tem preparado para estar participando aí desse curso. Então, muito obrigado, Deus abençoe, né, a vida de vocês aí que fazem desse canal bênção na vida de tantas pessoas que têm assistido, participado, contribuído, né, e com certeza vidas têm sido abençoadas pelo ministério de vocês e que Deus continue abençoando o Arte na Contramão, né? Amém. Muito obrigado, pastor Alex. E você que está interessado ou curioso, como o pastor falou, qualquer pessoa é totalmente aberto, é um espaço democrático. Ok. Olha, você quer conhecer o curso, acesse as informações que estão aqui embaixo, vai lá em www.sabiocristão, acessar a livraria. Quer saber mais do curso? Acesse lá o Instagram, Sábio Cristão. E se quiser saber, tá todas as informações sobre o curso aqui embaixo. Pode acessar aí. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Tchau, Até a tchau. próxima. TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você.